Olá, seja bem-vindo ao Corona com Caparica, um projeto que tem por objetivo aproximar os estudantes de design da realidade dos mercados de artefatos digitais e de game design. Nessa série conversamos com pessoas interessantes que possuem trabalhos interessantes e que estão trabalhando em lugares também muito interessantes. É isso. Meu nome é Fábio Caparica de Luna e hoje a gente vai conversar com Cláudio Lins. Deixa eu colocar a Cláudio aqui na tela pra gente. Oi, Cláudio, tudo bom? Beleza. Tudo bom, Fábio? Vê só, eu não sou um Pedro Bial, eu não sou a melhor pessoa do mundo para escrever textos que vão fazer apresentações das pessoas e tal. Eu prefiro uma outra linha, Aí eu prefiro que tu mesmo se apresente, porque eu entendo que não tem ninguém melhor do que tu mesmo para apresentar a tua história. Pode ser? Pode ser. Vou te colocar sozinho e a bola tá contigo. Vai. Beleza. Bom, eu sou Cláudio Lins, eu sou formado em design pela ESO já há alguns anos, eu nem lembro mais quando foi que... Mas bom, fiz design em Recife já há alguns anos, eu moro aqui em Helsinki, estou trabalhando com jogos já há 20 anos, não somente com game design, mas com level design, e atualmente eu estou mais focado em em produção, do que com design mesmo. Durante todo esse tempo eu trabalhei em coisa de 30 jogos. Aqui eu estou trabalhando numa empresa chamada Corn Fox, pelo nome da empresa, assim, é uma empresa muito pequena, mas a gente fez um jogo para Apple Arcade, que foi, assim, foi bem legal, Oceanhorn 2, que está online já vai fazer um ano. E durante esse tempo eu tive uma empresa em Recife, no Porto Digital, a Preloud. Antes disso eu trabalhei na Arte Voodoo, que era também uma empresa pequena lá em Recife, que era no ITEP. Faz tempo isso foi mais ou menos, foi em 99. Que mais? Trabalhei na Biodroid em Portugal. Em Recife eu trabalhei ainda na Music Games, na Playlore. Bom, em vários, assim, em diferentes empresas no Brasil e aqui na Europa. E é isso. E vamos ver o que a gente vai falar aqui nessa entrevista. Vamos lá. Vamos direto então para a entrevista propriamente dita. Vamos lá. A primeira pergunta é uma pergunta de dois momentos, certo? Eu queria que tu contasse para o pessoal como é que é hoje esse contexto de pandemia e como é que era antes do início do fim do mundo, a tua rotina de trabalho, o teu dia a dia. Ok, a Cornfox é uma empresa muito pequena, é uma empresa de 7 pessoas só. A gente consegue fazer uns jogos legais e tal, mas assim, o core da empresa é muito pequeno. Como uma empresa pequena, você termina fazendo um pouco de tudo. Mesmo estando como produtor já há algum tempo lá, eu também fiz os levels do jogo e tal. Você conhece o jogo Oceanhorn 2? Não. Não. Ele é um adventure 3D tipo Zelda para iPhone. Na verdade é o segundo jogo da franquia. Todo mundo da equipe assim, trabalha em 2, 3 coisas diferentes e tal, mas a gente trabalha tudo na mesma sala. Então assim, é uma dinâmica muito rápida. É muito legal trabalhar com uma equipe pequena e assim, todo mundo na equipe tem 10, 15 anos de desenvolvimento de jogos. Então assim, é massa trabalhar com gente assim, experiente desse jeito, porque você só olha pro cara e a gente sabe o que vai fazer, assim, não tem muita burocracia, nem tampouco assim, muito espaço para fazer as coisas. Então, assim, tudo é muito rápido nesse aspecto. Então, agora está todo mundo trabalhando de casa. Claro que as coisas ficam mais lentas, mas, assim, na verdade faz 4 meses que a gente está trabalhando de casa. E durante esse tempo, assim, a gente teve um release grande, tem 2 outros projetos rolando ao mesmo tempo. As coisas estão indo bem, assim, não é que não está funcionando, está funcionando super bem. Agora, boa parte do pessoal está de férias, inclusive eu fiquei de férias sexta-feira agora, por 2 semanas de férias, mas, assim, tudo via Skype. Então, assim como no Brasil, aqui na Finlândia também, e, assim, boa parte do mundo, boa parte do pessoal de games, pessoal de TI, de tecnologia em geral, quem pode trabalhar de casa, está trabalhando de casa. Então, assim, tá mais lento, mas as coisas estão funcionando normalmente. Assim, não mudou muito nesse aspecto, não. Vamos para a próxima? Cláudio, na tua
na tua percepção, no teu entendimento, o que é que tu acha que um cara que precisa trabalhar, que tem a intenção de trabalhar nessa área, precisa ter em termos de competência e em termos de conteúdo? Eu acho que, antes de competência e conteúdo, assim, é bom que a pessoa saiba onde é que ela está se metendo. Porque, assim, games é legal, mas eu acho que é uma das indústrias mais estressantes que existe. Todo mundo já ouviu falar milhões de vezes sobre crunch, como é que funciona essas coisas e tal. Principalmente quando tem entrega para fazer, quando está finalizando o projeto. Tem melhorado muito, mas não está lá ainda. Assim. Ainda é um negócio muito, muito estressante. Eu diria assim, ser flexível, estar preparado para, assim, depende de cada um e as coisas assim têm mudado. Por exemplo, na época que a gente começou em Recife, praticamente não tem indústria. Mas hoje no Brasil tem algumas empresas legais e tal. Mas se você quiser trabalhar com projetos maiores ou com assim, ter outra experiência, você provavelmente vai ter que sair do país. Você tem que estar preparado para ir para onde os projetos estiverem, assim, para onde as oportunidades estiverem. Outra coisa também que é complicada é que muitas vezes as pessoas falam, eu quero trabalhar com games, mas ela não sabe bem assim qual área ela quer trabalhar. Porque games, assim, você tem uma infinidade de coisas. Você pode trabalhar com game design, UI, arte. E arte você vai para 2D, 3D. 3D hoje em dia já tem 1 milhão de subdivisões. Tem o pessoal que só faz rig, tem o pessoal que só faz, como é que chama, modelagem, só animação. E alguns projetos vão ter espaço para algumas posições, outros projetos para outras. Mas dependendo do que você quer fazer, assim, eu diria, tente focar numa especialidade. E com essa especialidade você vai ter, assim, procurar oportunidades a partir disso. Uma coisa bem que eu acho interessante é que, assim, jogar, ter interesse, fazer portfólio. Hoje em dia é fácil, não vou dizer que é fácil, mas quando a gente começou a empresa, a Preloud, em 2002, para você ter uma licença do 3D Studio Max naquela época, era mais ou menos o preço de 2 carros. Era assim, uma coisa absurda, monstruosa. Para você ter acesso a uma engine, tinha as engines caras que eram Quake 3, qual é o nome da Unreal, já estava lá naquela época, e a Lightech. Lightech era uma engine assim, mais barata. Não sei se tu lembra de Alien vs Predator, o jogo 3D que tinha naquela época. Uhum. Pois é, então assim, era uma engine third party que você podia licenciar, mas ela custava $500 mil naquela época. Era uma coisa assim, impagável. Por isso que o jogo da gente foi feito em Director, porque era mais barato, e ainda assim Director era muito caro naquela época. Micromedia Director. Só dizendo que assim, não era um engine para jogo, mas você podia fazer jogo nele. E assim, também era caro, mas só para fazer uma comparação, que assim, hoje em dia as pessoas têm acesso ao top do top de engine, tem Unreal, tem a Unity, tem, sei lá, Godot e um monte de coisa. Se falando de software 3D, tem Blender, a própria Autodesk hoje em dia já libera de graça para você assim, estudar Maya, 3D Studio, basicamente todos os softwares que eles têm. Então, assim, é muito mais fácil o pessoal começar a fazer um projeto hoje em dia do que naquela época. Pelo menos assim, as ferramentas hoje estão muito mais acessíveis do que era. Então, assim, outra coisa que eu acho que é interessante é assim, se você tem interesse em fazer isso, comece a estudar de agora, porque assim, as ferramentas que você vai lidar na indústria já estão disponíveis para você. Você pode baixar e começar a fazer portfólio, trabalhar, fazer jogos ou demos, whatever. Mas assim, é muito mais fácil hoje em dia ter acesso a esse tipo de coisa. Uhum. Tranquilo. Teve um negócio que tu falasse lá no começo que eu queria voltar um pouquinho. Tu falasse que tua história dentro dessa empresa é uma história que tu faz mais de uma coisa. Mas logo depois tu falasse também que é Todo mundo, basicamente. Todo mundo faz tudo, de tudo. Mas tu também falasse que é interessante o cara se especializar. É meio que uma... Isso. Contraditório. Uma gangorra, contraditório. Né? É contraditório. Isso. Porque assim, se você trabalhar numa empresa pequena, como a Corn Fox, certo, ou outras empresas pequenas, você provavelmente vai fazer mais de uma coisa. Se você for para, não sei, uma empresa como Electronic Arts ou Ubisoft, whatever, você vai, assim, é um universo completamente diferente. Você vai ser uma peça dentro de um grupo fazendo somente aquela parte.
Tem gente que é mais, assim, que fica mais confortável trabalhando numa empresa maior e tal, com a carreira, assim, mais, como é que eu posso dizer? Mais fácil de você visualizar e tal. Eu prefiro fazer um pouco, assim, eu não sei se isso dá pra mim, hoje em dia. Eu Entendi. prefiro, assim, botar mais a mão na massa, mas se você quer seguir uma carreira de, por exemplo, entrar como designer, for ali, júnior, subindo até pleno e creative director e tal, é legal, assim, se você quiser esse path, você tem que se especializar mais. Você tem que ter portfólio nessa área e, assim, ir crescendo nessa área. Não só isso, não só em design, mas em production também, UI, por aí vai. Então, essencialmente primeiro, uma questão de objetivo, né, na carreira, e também perfil. O perfil do cara que quer abrir ou se quer se especializar. E flexibilidade. Então, tranquilo, tô E entendendo. eu diria flexibilidade também, porque tem muita gente que, assim, não sei, por exemplo, na época que eu, não sei, alguns anos atrás, não se falava muito em UI. UI era um designer normal que fazia interface e, assim, hoje em dia é uma carreira. E, assim, é um negócio que está em demanda todo tempo, em todo lugar. Então, assim, é bom ser flexível para esse tipo de coisa. Ou então também, tipo, sei lá, tem muita gente que eu conheço que são excelentes artistas 2D, mas eles, assim, eles são muito bons em 2D, então ele não precisaria fazer outra coisa. Não precisaria, por exemplo, trabalhar com 3D, mas eles perderam muita oportunidade por causa disso, porque eles deixaram de estudar outra área também. Claro, claro. Depende do que você quer fazer, depende do path que você quer seguir. Mas vamos para a próxima pergunta? Essa pergunta é bem legal e eu sei que você vai ter uma facilidade monstra de dar uma resposta muito boa para ela. Na tua perspectiva, qual é a importância na tua carreira da tua formação acadêmica? Eu comecei a trabalhar, tu lembra da Arte Voodoo, que eu comentei aqui? A Arte Voodoo era de 99, lá no ITEP, e quando eu fui chamado para trabalhar com como é que chama, como artista 3D lá, eu estava no terceiro ano do colégio. Uhum. Porque assim, tinham basicamente duas pessoas em Recife que tinham certificação da Autodesk naquela época. Então, assim, tinha essa vaga nessa empresa, na Arte Voodoo. Quem trabalhava na Arte Voodoo também era Saulo, Bruno Palermo trabalhou lá. Uhum. Acho que na época que eu tava como artista 3D, Bruno Palermo estava como designer, como game designer. Eu não tinha formação nenhuma, claro, estava ainda no terceiro ano. Na verdade, acho que eu entrei em outubro, eu estava estudando vestibular. Mas aí, tipo, eu fiz no total 3 universidades. Eu fiz ciência de computação, desisti. Fiz administração, desisti. E me formei em design. Me formei, assim, muito tempo depois que eu entrei na faculdade. Entrei na faculdade em 2000, me formei acho que em 2008, 2009, assim, demorou muito. Mas, assim, eu parei, assim, eu tive empresa em 2002 também, então 2002 em diante, para mim foi muito mais difícil, que assim, eu tinha empresa no ITEP, que depois foi para o Porto Digital, que foi a Prelaudo. E, assim, eu acho que é muito importante formação acadêmica em design especificamente, eu diria, para tem um monte de coisa que você usa automático, mas que você aprende no curso de design. Por exemplo, a parte de usabilidade, de semiótica, de interface, de produto, de um monte de coisa que, assim, você vai usar tudo isso em games, quando você estiver trabalhando. Mas não vai ser, assim, no modo acadêmico. Para mim, funciona mais ou menos no automático. Assim, eu sei como aquilo funciona, eu sei os conceitos e sigo em diante. E também uma coisa, se você pretende trabalhar fora do país, um curso superior é o mínimo. Dificilmente uma empresa vai contratar alguém que não tem um curso superior. Na área, né? Na área, sim, desculpe, na área. Uhum. Mas, por exemplo, hoje, assim, boa parte do tempo eu trabalhei como game designer, mas hoje eu estou mais com produto do que com design. Assim, a produção tem coisa de design, claro, assim, no meu dia a dia, mas não é, assim, não é o clássico Bauhaus ou o que eu esperaria uma coisa mais acadêmica. Então, assim, eu acho que é muito importante,
mas ao mesmo tempo, assim, não sei se você precisa de... Eu diria que sim, é bastante importante. Mas como eu falei, quando você entra assim, na indústria, você vai usar aquilo, mas de maneira diferente. Não vai ser assim, academicamente o que você aprendeu passo a passo na faculdade. Não, tranquilo, tá claro, tá claro, tá claro. Você vai usar esse tipo de coisa, você vai usar fotografia, mas depende do que você for fazer. Assim, uma coisa que eu acho que o curso de design, no geral, pelo menos o curso da ESO que a gente tinha, ele não tinha muito foco em produto, era muito foco em design, que assim, o curso era design especificamente, Gráfico. mas, sim, era design gráfico, mas eu acho importante, assim, pessoal de design em geral, duas coisas que assim, eu diria que é importante, assim, dois mindsets. Um é pense design sempre como produto, assim, pense produto e fazer aquilo vender e ser comercial. Que assim, Uhum. eu vi muito em Recife, teve muito, assim, algumas pessoas têm esse mindset acadêmico demais e muito, como é que eu posso dizer, ou artístico demais. E quando você vai para o mercado, Entendi. são números. O mercado é assim, se o negócio não der certo, não deu certo. Paciência, né? Vamos pro próximo. É mais ou menos isso. Então, assim, complicado de dizer. Assim, no final das contas, eu diria isso, que assim, é super importante, mas estude das coisas também, que não é só aquilo que vai... Não, a faculdade ela Não, não é o bastante. só abre a porta, né? Ela só dá o norte. O que você vai fazer com aquilo ali O direcionamento. é outra história. Vamos para a próxima? Yeah. A próxima. Bora. Ixi, já? A próxima já é a última. Beleza? Ok. Passou rápido. Passou rápido é porque tá bom. Não, não passou rápido não. A gente já vai com 40 e tantos minutos. É isso mesmo. É porque tá divertido. Porra. Ok. Se tiver outra pergunta, assim, se quiser fazer, pergunta outra coisa, pergunte, que aí eu vou Não, emendando e fica por aí vai. tranquilo. Vai ter um extra ali. Já tá na Uma minha. volta aí. Ok. É, Ok. é, a próxima pergunta ela é de fato a última do roteiro, mas a gente vai adiante. Que conselho você daria para aquele cara que está ali do meio para o fim da graduação e que pensa em trabalhar com essa área? Refazendo a pergunta, que é bem estranho para tu, porque a tua Aqui. história é pouco diferente, mas vamos refazer a pergunta. É, Que conselho tudo tu bem. daria para tu mesmo de lá de 99, 2000? Eu acho que um conselho eu daria é termine ciência de computação, porque eu parei. E hoje em dia seria ciência de Específico para computação, tu mesmo. ajudaria muito. Não, mas assim, Específico para tu para o mesmo. pessoal de design, para o pessoal de design, eu acho que assim, uma coisa que eu tinha comentado é portfólio é muito importante. Portfólio que eu falo assim, se você quer trabalhar com arte 3D, o seu portfólio de arte assim é bastante importante. Assim, você tem que mostrar alguma coisa, você tem que mostrar algum valor para o projeto, para a pessoa que está lhe contratando. E isso você pode fazer independente de você estar trabalhando ou não. Assim, Uhum. hoje, como eu falei, as ferramentas estão aí. Você pode sentar no PC e assim, você tem acesso a mesmas ferramentas, ou basicamente as mesmas, que o pessoal da Blizzard, que o pessoal de qualquer empresa. Que assim, o pessoal usa para modelagem Maya, Autodesk, whatever. Algumas pessoas assim mais novas já estão usando o Blender. Se você for para escultura, é ZBrush. Os caras usam ZBrush também. Uma ou outra galera vai usar Mudbox, a galera mais velha e tal, mais antiga. Mas, diferente da minha época, essas ferramentas estão aí. Você pode fazer isso. Você pode sentar no PC e fazer isso agora. Uhum. Se você quer fazer game design, uma coisa que eu acho um problema nos game design, em alguns game designers, não todo mundo, é que tem muito game designer que vem, que é uma galera que gosta de RPG, que gosta de escrever e tal, mas eles não são muito de botar a mão na massa. Eu acho que todo game designer tem que saber programar um pouquinho, porque a gente tá em 2020. Tá. Então, assim, não que você precise ser assim o mestre da programação, whatever, mas que você faça alguns scripts que você consiga sentar no PC numa Unreal, Unity ou qualquer coisa e faça um level, que faça um básico para você não depender 100% de um programador.
Uhum. Até Mais uma para vez, poder se comunicar existem, com o programador. sim, até para você estar na mesma same page, assim, se você Exato. está no mesmo, saber o que a galera está falando ali e você poder explicar o que você quer. Então, assim, eu diria, se você quer trabalhar com arte 3D, um pouquinho de matemática é bom. Se você quiser trabalhar com game design, trabalhe assim, sente no PC e faça uns levelzinhos, estude Unreal, estude Unity ou qualquer outra. Tem umas engines super simples hoje em dia, assim, não precisa ser uma engine 3D dessa. Tem como é o nome? Aquela que é baseada em Flash. Eu não vou lembrar agora, mas assim, tem 1 milhão de opções que você pode hoje em dia prototipar. E para game designer que não faz um protótipo hoje em dia, é muito complicado. O cara tem que saber fazer. Uhum. Então, mais uma vez, assim, prototipe, sente, tente, faça projeto pequeno, lance. E outra coisa também, é fácil lançar jogo. Por pior, por mais. Não que você faça uma coisa comercial que vai dar retorno, mas você pode fazer um jogo hoje que você bota no mercado e a galera vai, pelo menos, saber que tá ali, saber que foi você que fez. Uhum. E que se alguém procurar seu nome, esse cara tem esse aqui, tem esse jogo no portfólio dele. Isso é muito importante. Eu sei que eu tô falando aqui portfólio várias vezes, mas isso é que chama a atenção. Isso é que, assim, o seu valor, assim, tem um negócio em história quadrinho que fala alguma coisa tipo, o valor do artista de história quadrinho é a última revista que ele fez, alguma coisa assim. Porque, tipo, aquilo é o máximo que ele chegou. Uhum. E a É a próxima, ela soma. precisa ser assim. É a soma de todas as coisas. A próxima, ela precisa. Sim. E a próxima, ela precisa ser um pouquinho melhor do que aquilo. Porque se ela for igual, se ela for ficar aquele na base, Uhum. ele vai terminar sendo um artista medíocre, ou um produtor medíocre, ou whatever, um game designer medíocre. E uma coisa, assim, eu já tinha falado isso antes, mas assim, se você quer trabalhar com jogos, fique ligado que dependendo da posição, dependendo do país e tal, a pressão é grande. E assim, é grande. Isso assim, muita gente acha que assim, vai ser uma coisa super divertida, super legal. Se quando você tiver, tipo, sei lá, 3 meses de crunch, trabalhando, sei lá, 10 horas por dia, 20 horas não, que exagero, mas assim, muitas horas por dia, e tiver uma publisher ou whatever no seu pescoço, cara, isso é complicado. Assim, talvez a galera de cinema tenha vamos dizer assim, uma pressão parecida, mas games, dependendo de como você tiver, assim, da equipe e tal, claro, assim, mais uma vez, isso tem mudado bastante. Uhum. Mas ainda é complicado, ainda não tá 100% ainda não. Não, tranquilo. E mais uma coisa que eu lembrei Opa, agora, manda. uma coisa que eu vejo, principalmente na galera de mobile e pessoal mais de mobile no geral, é um pessoal que não joga muito, é estranho, porque tipo, eles, eu acho que se você trabalha com jogos, você assim, tente jogar assim, o máximo de plataformas, o máximo tipo de jogos que você Uhum. puder, e principalmente os jogos que você não gosta, Sim, para poder entender porque eles são ruins, porque quais porque foram os você não problemas ali. gosta. Por que você não gosta? Porque assim, quando trabalhar com jogos, você não vai, assim, vai ser divertido às vezes, mas nem sempre. Nem sempre vai ser aquele negócio, assim, sei lá, você sempre vai estar trabalhando alguma coisa, algum jogo, que aquele jogo, no final das contas, é um produto para outra pessoa, nunca para você. Sim. E é bom ter É, sempre isso em mente. tem a ver com o que você falou lá atrás, né? De que um pedaço da galera é muito acadêmica e outro pedaço da galera é muito Artístico. artista. E falta o meio termo, né? O mercado. O que é que o mercado demanda, o que é que o mercado precisa. Mas tô Mas entendendo. hoje, eu acho que isso no Diz. Brasil já tem melhorado bastante. Já tem algumas empresas que estão estando assim super bem. Tem um pessoal em Recife mesmo, tá? Tu conhece o pessoal da Manifesto? Sei que tem. Mas conhecer Pronto. pessoalmente não. Eles estão assim super ok, super bem, fazendo projeto para empresa grande já há muito tempo. E Uhum. estão aí em Outsourcing, né? Recife, outsourcing. Eu acho que eles mainly outsourcing, mas eu acho que eles estão com outras coisas também rolando. É, o pessoal que eu conheço que esteve lá não está mais por lá, né? Está noutras empresas. Mas conheço muita gente que passou por dentro de lá. Mas vê só, pergunta bônus, que complementa Vai aquela lá. primeira pergunta lá do teu
da tua apresentação. Conta pro pessoal como é que foi que tu chegou na Finlândia. O que é que aconteceu para tu ir bater aí? Aconteceu muita coisa. Assim, eu tinha empresa em Recife, no Porto Digital, Preloud, com mais 3 sócios. Assim, o máximo que a gente teve foi 17 pessoas. Então, assim, durante esse tempo a gente trabalhou 4, 6, vários jogos para o mercado europeu, principalmente para a Alemanha. Eu tinha contatos muito bons com publishers e agentes da Alemanha na época, e eram jogos box, jogo de caixinha que vendia em loja, e mais jogo de criança. Era jogo... Hoje em dia não tem muito isso, mas eram adventures e jogo de aventura, de ação, mais voltado para o público infantil. E a gente conseguiu fazer jogos com alguns IPs de lá, IPs pequenos, IPs é propriedade intelectuais, assim, foram algumas franquias. E a gente também criou algumas. Então, assim, foi muito legal. Eu estava com 20 e poucos anos. E com isso, assim, eu consegui um portfólio legal. A boa parte da equipe da Preloud hoje ainda está trabalhando com jogos. Por exemplo, um dos meus sócios, Paulo Souza, ele está trabalhando no Brasil. Ele é o representante da Epic Games no Brasil. Bruce está trabalhando no estúdio de animação no Canadá, está fazendo cinema, blá blá. E Neto continua, como é o nome da empresa? Cocu. Conhece a empresa chamada Cocu em Recife? Uhum. Pronto, ele é um dos caras lead programmers lá. E, enfim, todo mundo saiu, mas está todo mundo trabalhando com, assim, ainda trabalhando com jogos. Então, assim, começou o track record lá. Então, assim, eu comecei a fazer, ter mais e mais portfólio, mais jogos no meu portfólio. Eu recebi uma proposta naquela época para trabalhar em Portugal, numa empresa chamada Biodroid. Eu trabalhei lá por coisa de 2 anos. Essa empresa, eles eram especializados em jogos de IPs pequenos e para Wii e DS na época. Lembra, teve uma época que saiu vários jogos assim, o Wii foi uma explosão e tal, o Nintendo DS também estava vendendo muito. Então eles montaram uma equipe mais ou menos, uma equipe pequena, depois viraram 2, 3 equipes em Lisboa. Eu trabalhei lá durante o tempo. Nessa época também assim, surgiram outros... como eu falei, eu acho que é muito importante você sempre ter... mostrar o seu valor e mostrar aquilo que você pode fazer. Que com isso, assim, o pessoal vai contratar você por algum motivo. E esse motivo vai ser know-how. Ou track record. Que é basicamente a mesma coisa. Então, assim, é importante estar sempre fazendo isso e sempre aprimorando, como falou o negócio da revista. Tentar fazer que a sua próxima revista seja um pouquinho melhor que a anterior. E por aí vai. Uhum. O que mais? Só que nessa época aí já é a parte mais pessoal, mas assim, eu estava namorando com Camila na época, e ela estava morando em Barcelona. Estava trabalhando em Digital Chocolate como game designer. E aí a gente ficou nessa de ficar em 2 países diferentes durante muito tempo, mas aí a gente chegou num ponto e falou, vamos fazer o seguinte, vamos voltar pro Brasil, vamos morar junto durante o tempo e ver se vai dar certo. Se der certo, a gente vê o que faz. E a gente tava nessa já um ano, em assim, países diferentes e tal, era muito caro para mim ficar indo pra lá e pra cá, e ela também e tal. Então o resultado, a gente voltou, ficou no Brasil 3 anos, foi mais ou menos a época que eu me formei em design, porque eu não tinha me formado ainda. Uhum. Que mais? Qual é o nome da empresa que ela trabalhou lá? Ela trabalhou na Jinx, que virou Joy Studios. Joy Street. Joy Street. Isso. Aí durante essa época eu trabalhei lembra da Dacor? Sim, Jordano. Jordano e Américo, eles abriram uma divisão da Core chamada Music Games, Uhum. porque eles queriam fazer jogos com a tecnologia que eles tinham. Então eu fui contratado para trabalhar nessa divisão. Eu trabalhei lá por mais ou menos 2, 3 anos também. Só que aí surgiu uma oportunidade para trabalhar na Playlore. A Playlore era basicamente o pessoal da Preloud, da minha empresa que tinha saído, Paulo e uma galera, e da E-Corp, e de outras empresas que se juntaram e fizeram essa empresa. E-Corp. Que era inicialmente outsourcing. Uhum. Lembra da E-Corp? Pois é. Então, assim, saiu o pessoal da E-Corp e da Preloud, se juntaram e fizeram essa empresa, no tempo que eu estava em Portugal.
Então, assim, eu entrei nessa empresa porque eles estavam fazendo... Inicialmente eles faziam a arte, a outsource de arte para empresas grandes, Sony Online, para uma porrada de coisa. Era uma coisa muito, muito legal, assim, um nível muito bom. Mas eles estavam querendo fazer jogo. Então eles estavam fazendo um jogo, um projeto maior, que era um jogo web, era um jogo de futebol, e eu entrei para fazer o primeiro jogo de Facebook deles, não, é Facebook, de Orkut, que Nossa, era certo. Soccer Town, Uhum. Foi Orkut, acho que não saiu nem no Facebook. É, Mas bom, Orkut. quando o Social Games começou a crescer, Uhum. então assim, eu não sabia nada de Social Games, mas eu tinha muito interesse em trabalhar com free-to-play Social Games, então assim, eu comecei com a equipe lá muito pequena, mais uma vez, eu já tinha um portfólio legal, fui trabalhar lá com isso e tal, e durante esse tempo, quando eu estava trabalhando nesse jogo, Camila recebeu uma proposta para trabalhar na UGRA, na Alemanha. Aí, assim, eu estava trabalhando como producer na Playlore, aí a gente aceitou, a gente foi para a Alemanha, foi uma doideira, mas funcionou bem, assim, foi bom. Teve um monte de gente em Recife que foi também para lá, para a mesma empresa ou para empresas próximas. E tem uma coisa também, eu não sei o que é que tem, mas talvez eu tenho uma teoria para isso, para essa nerdice de Recife, que assim, eu acho que nos anos 90 em Recife, isso é minha teoria, tá? Recife era uma cidade muito violenta. Era uma cidade muito violenta. Então, a gente passava boa parte do tempo em casa, no PC. Era mais seguro. Era mais seguro. Então, assim, Sempre foi. ou então, assim, e quando você encontrava essa galera fora, assim, essa galera mais nerd, elas iam sempre nos mesmos lugares, assim, eu para o Recife Antigo, para Non-Stop, não sei o quê. Então, esses clusters, eles foram esses clusters de nerdice. Eles, RPG também, tinha galera que jogava Vampiro, Dungeons and Dragons e tal. Eu morava nas Graças, então assim, Bruno Palermo morava bem pertinho, tem uma galera ali ao redor também. Tinha, ali perto de casa, tinham 2 fliperamas e umas 3 ou 4 locadores de videogame. Então assim, eu conheci um monte de nerd dessa época. Então assim, no geral, eu não sei, mas as condições de Recife eram perfeitas para fazer programador, game designer, tá ligado? E, não sei, assim, nerds em geral. E não é só... Vamos lá. Vou expandir um pouco o recorte Minha que teoria. você fez. Não, eu mantenho a teoria, eu dou sustentação a ela, eu não contradigo ela, não. Porque, assim, o recorte, ele não necessariamente é em cima da coisa... Como é que eu digo isso do jeito direito, velho? Não é nerdice, tá ligado? Porque é o geek também, não é só o nerd, é o geek também. Entendeu? Porque o RPG Ok. o Vampire, o D&D, não são coisas necessariamente tecnologia. Vai. Eu jogava Cyberpunk. Quase ninguém jogava Cyberpunk naquela época. Tinha galera de... Mas bom, vai, continue. Não, mas você entendeu meu ponto. Mas bom, continue. É que não necessariamente é uma coisa ligada com tecnologia, é uma coisa ligada com tribo. Agrupamento social, tá ligado? Exemplo, Non-Stop, certo? Tem de todo tipo de gente ali dentro, velho. No melhor dos sentidos, do todo tipo de gente, tá ligado? Eu conheço médicos que frequentavam. Eu não conheço nenhuma carreira mais careta do que médico. Tem advocacia. Também conheço um bocado de advogado que ia pra lá. Também. Conheço pelo menos 1 ou 2 na minha cabeça aqui que veio agora. Pois é, então, não, é isso que eu acho, que não é uma questão de nerdice, entendeu? E são médicos que jogam, e são advogados que jogam. Eu acho que é uma coisa mais transversal, tá ligado? E que expande ainda mais a riqueza do negócio. Tem uma coisa que você falou que eu sempre faço a associação ao espaço-tempo, tá ligado? Você falou da Lei das Graças, você falou do ano, década de 90. Essencialmente do meio 95 em diante. Do meio pro fim. Depois da Copa mais ou menos de 94. 94. Depois do Tetra. Veja só, bicho. Não sei se você vai concordar. Eu vou jogar pra cima e tu vai concordar ou discordar e a gente vai ficar conversando aqui a água. Ok. Tem a ver, não com o conteúdo, mas com e nem com a forma, mas com o movimento, certo?
Mugbit. Ok. O surgimento de uma coisa do Talvez. local. Eu Local, entendo, talvez, eu provavelmente. entendo que, por exemplo, o público que ia para Non-Stop, as pessoas que iam para Non-Stop, não eram necessariamente, não se identificavam propriamente com o argumento do manifesto Mugbit, com a proposta de ser uma coisa que nasce do mangue, bote uma antena e junte e faça aquela sopa e daquela efervescência do ecossistema cria uma coisa nova. Mas era um outro grupo que também se juntou no mesmo momento. Aí eu tento estabelecer nessa conversa maluca aqui esse seu olhar de que Recife era um lugar muito violento e que era mais seguro ficar em casa e que as pessoas começaram a criar essas tribos. Círculos sociais menores. Exato, círculo social. Eu acho que é uma coisa que acontece não só nesse universo que tu chamou de nerd, é uma coisa que acontece em vários outros, tá ligado? E tudo surge naquela época. Sim. E tudo surge naquela época. Cabe tudo. Se você parar pra pensar também, foi a época que assim, segunda metade dos anos 90 foi a época que o César apareceu. Sim. Foi a época que o Porto Digital apareceu. Que a internet chegou no Brasil. Agora, 1996 foi a época que a internet chegou no Brasil. Que eu tinha a conexão, um Zotrix, de 28800, eu acho. Não, desculpa, 14400. O meu primeiro foi o de 14400, mas eu já fui. Eu paguei caro, eu comprei um S-Robotics. Eu comprei um S-Robotics depois. O S-Robotics 28800. Porque a minha conexão era da. 33600. É lógica. 33600 não, eu não tinha. A primeira conexão que eu tive não foi da lógica, foi da. Netlink? Era esse nome? Tinha Cyberland. Tinha Cyberland, tinha Netlink, tinha Hotlink, tinha a Lógica. E tinha uma outra galera mais obscura. Que se perdeu. Eu acho que assim, outra coisa bem nessa época. Albynet. Essa época que era muito legal também, que era assim. Bynet? Albynet. Eu lembro a Hotlink era lá na. É nas Graças. Perto de você. Isso! E perto da. Eu sei onde é. Eu tenho um amigo meu que morava ali perto. Perto da casa de Mabuse, por ali perto. Uma daquelas transversais. Era isso? É. Na rua do. Esqueci o nome da lanchonete. Enfim, é ali. Quase Caxangá. Eu trabalhei lá. Trabalhei lá por 3 anos. Que mais? 97 teve uma coisa muito legal também, que assim, eu conheci muita gente por causa de Mirk no Brasil, em Recife, lógico, por causa dos encontros, inclusive minha esposa também na época. Conheceu lá? Conheci no Mirk, conheci num dos encontros de Shopping Recife ou whatever. Nunca fui em nenhum encontro desse. Putz. Nunca fui. Muito. Eu ia pro Mirk, mas não ia pro encontro. Como é o nome do negócio? Tava na ponta da língua agora. Em 97, assim, uma coisa que era legal em Recife, falando tecnologia, era que assim, depois ficou uma porcaria, mas no início a Info Nordeste era muito boa. Não sei se vocês lembram disso. Se tu lembra disso. Nossa, lembro. Em 1996. Lembro. Meu Deus do céu. 1997 teve uma Info Nordeste e eu fui, porque assim, em 1996 eu conheci o Diabo do Flash, certo? E eu terminei sendo um dos líderes de um grupo de discussão sobre Flash, que era flashbrasil.com.br, o site. E eu era um dos administradores da lista de discussão. Quando chegou em 97, o dono do domínio, o dono da empresa que dava até treinamento, veio para Recife, para Info Nordeste. Recife. E foi quando eu conheci o cara pessoalmente e tal. Foi de fato um asterisco na linha do tempo importante. Foi uma situação em 97, muito boa.
lá no Nordeste, em 97, uma empresa que foi para lá foi a Silicon Graphics. E eles Silicon tiveram um Graphics. caminhão Eu com lembro. os protótipos da Silicon Graphics e um treinamento para, assim, de 3D e tal. Eu fui nesse negócio e lá, nesse caminhão, tinha uma estação Onix. Lembro. Esse negócio, assim, só para você ter uma ideia, a gente está falando do nosso 97. Uhum. O Onix foi a estação gráfica que foi usada para fazer GoldenEye do Nintendo 64, boa parte dos jogos do Nintendo 64, Uhum. e para fazer os pre-renders de Donkey Kong Country. E assim, tipo, em 97, que era a época que estava rolando, Uhum. tava lá. Tá Eu ligado? lembro. Assim, tipo, não é que você fosse comprar, eu não sei o que, é que eles estavam fazendo lá, assim, eu não sei se ninguém ia comprar um Silicon Eu Graphics acho que ou no whatever. Brasil não tinha ninguém com orçamento para comprar uma máquina daquela. Eu acho que faculdades. Eu acho que algumas Talvez. faculdades, porque naquela época, assim, para fazer simulação, essas coisas, era uma das melhores coisas que existia na época. Mas bom, só dizendo que assim, Eu acabei de Recife tem umas dar uma coisas muito busca aqui legais, no tá Google ligado? justamente para me lembrar de como é que era o gabinete da estação. Era um gabinete roxo, Um enorme, roxo puxado para verde, uma coisa estranha. azul. Um azul. É, Era bonito na época. Hoje em dia, pois é. não. Não, na, é muitas 90. Mas Isso. tô dizendo assim, eu não sei, assim, teve. E a galera desse meio, no geral, assim, pelo menos o pessoal que andava comigo e tal, que tava no meio de tech e tal, tá todo mundo espalhado pelo mundo, trabalhando com jogo, trabalhando com tech, fazendo cinema, whatever. E assim, eu não sei, como eu falei, teve alguma coisa muito especial, assim, na segunda metade dos anos 90, que essa galera eles eram muito ligados, tá ligado? Eram muito geek, muito nerd ou whatever, muito nisso. Uhum. E assim, eu não sei se que de vez em quando, por exemplo, teve uma época que teve uma. Qual é o nome da empresa? Teve umas empresas de jogos que abriram em São Paulo 2000 e pouco, 2010 ou antes disso. Glue Mobile e coisas do tipo. Não. Aquilo não é Boa contato. parte da equipe, Glue Mobile, a própria Ubisoft teve estúdio no Brasil e tal. Sim. E assim, boa parte dessas equipes era tudo jeito de Recife, pô. Sim. Recife é um. Eu não sei como é que. Recife é um lugar Eu não sei como é que tá hoje em dia. Cara, tem muita coisa ainda. Ainda não, né? Ainda é um jeito errado de dizer. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita gente que é dessa época espalhada e existem várias empresas. Mas aí se a gente for entrar nesse assunto, não acaba nunca. Veja, Eu sei. eu tenho que seguir meu roteiro aqui. Sim, Diz. Não, vai, diz. ok. Só fechando isso aí. Bom, então assim, a gente estava na Alemanha. Sim. Eu abri uma empresa eu fiz uma empresa de indie games. Eu trabalhei com o jogo sozinho para Steam, naquela época Wii U e Xbox One. Sozinho, fiz a programação tudo, não deu muito certo. Mas assim, eu queria ter essa experiência de trabalhar no jogo indie do começo ao fim, em todas as áreas. E durante esse tempo surgiu uma oportunidade para minha esposa para aqui, para Finlândia. A gente veio para cá. Aqui eu continuei esse jogo indie, lancei e tal. Eu montei outra empresa chamada Kutomo Entertainment para VR. Se alguém quiser fazer jogo VR, espere. Ainda não tá lá. E assim, foi uma experiência legal e horrível. Também é uma coisa assim pra gente conversar aqui, a gente poderia conversar por semanas sobre esse tópico. E depois disso, eu entrei na Corn Fox e tô na Corn Fox até agora. Então, assim, só falando que assim, é importante esse 3 anos, mais ou menos. Certo. E só assim, mais uma vez, é importante você ter esse step by step, assim, essa ideia de melhorar seu portfólio, melhorar os projetos que você trabalha. E com isso, assim, você vai chamar a atenção de outras empresas, você vai ter outros portfólios para projetos maiores. Se é o que você quer fazer, mas assim, algumas pessoas preferem
Eu acho que é isso. Escolhas. A vida é feita de escolhas. Mas, bicho, vamos lá. Seguindo meu roteiro aqui, essa é a parte que eu agradeço tua contribuição. E, de fato, eu não sei se eu consigo agradecer o quanto o papo foi bom e o quanto o papo foi rico. É muito importante esse tipo de fala e esse tipo de narrativa, né? Da história toda, de como foi, de tudo que tu viveu até chegar aí. Mas, bicho, é isso. Obrigado. Valeu, Vou obrigado agradecer também. de novo. Dá tchau pra câmera. É bem isso. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Esse projeto ele é realizado pelo Laboratório Sendes em parceria com o Laboratório LTA, que é o Laboratório de Tipografia do Agreste. São 2 laboratórios do curso de Design do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru. Deixe seu like, comente e compartilhe com aquele colega que tem interesse pela área. E para acompanhar o que ainda vem pela frente, assine o canal e ative o sininho para receber todas as notificações.